Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, o Senhor quer nos alertar, por meio do profeta Oséias, algo que nos tempos atuais também acontece, a questão da idolatria. E o que significa isso? Tirar Deus do centro. Deus não tem mais importância nenhuma para mim. É isso que Oséias está dizendo. Quando eu busco outras coisas, quando eu coloco a minha confiança nas pessoas, nas coisas, no dinheiro, no sexo, no prazer, em tudo isto, eu estou vivendo a idolatria, estou tirando Deus do centro. Mas Oséias também quer dizer, através disso, que o amor de Deus ainda, ele continua a ser grandioso por cada um de nós. Mas é preciso que o povo de Deus recobre a consciência e deixe tudo aquilo que afasta de Deus. O que tem te afastado de Deus? O que tem te distanciado da presença de Deus? E Oséias ainda lhe diz algo mais profundo ainda, que o culto que o povo de Deus dava a Deus era um culto somente exterior, não tinha mudança de vida. O que eles faziam não causava conversão, não causava ali uma intimidade profunda com Deus. E o perigo de muitos de nós, e o padre Ricardo também, viver um culto a Deus de forma somente exterior. Você vinha à missa sem interesse nenhum. Eu vou para a missa somente. Mas não coloca sentido para o que e para que você veio à Santa Missa. Eu vou porque Deus pediu para eu ir à missa. Deus não quer isso de você. Deus quer que você venha de forma livre, de que você possa adorá-lo de forma livre. Ele deu essa liberdade para você. Mas se nós não vivermos com esta consciência, nós poderemos viver um culto somente pelo culto. A adoração somente pela adoração. E não causar conversão nenhuma em nós. E meus irmãos, minhas irmãs, Deus sempre vai se compadecer de nós. Deus sempre vai estar ali, esperando a nossa mudança. É o que vimos no Evangelho de hoje. Jesus se
compadece. Por que ele se compadece? Porque são ovelhas que estão sem pastor. Nos tempos atuais, e aqui a responsabilidade maior ainda, porque sou sacerdote, e muitos sacerdotes não estão mais cuidando das suas ovelhas, e por isso estão se perdendo. Por isso estão vivendo um sofrimento profundo, porque não tem onde recorrer. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, temos o exemplo da santa de hoje, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela veio jovem para o Brasil, imigrante da Itália, foram morar em Nova Trento, em Santa Catarina, e ela pediu permissão ao pai, sabe para fazer o quê? Para construir um casebre, para cuidar da sua vida de oração e acolher os necessitados. Por isso, meus irmãos, nós queremos ser santos, nós queremos, mas não há santidade sem oração. Aquela menina, jovenzinha, ela já sabia o que queria, ser toda de Deus. Só que ela sabia que para ser toda de Deus, não poderia fazê-lo sem rezar. A gente quer ser santo sem rezar. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí. Diga para ela, você não pode ser santo sem rezar. É preciso oração. É preciso se colocar diante de Deus. Por que aquele povo da primeira leitura se perdeu? Porque não rezavam mais. Construíram um bezerro de ouro. Deus reprovou aquilo, porque tirou os olhos de Deus. E o mundo de hoje estão tirando os olhos de Deus. Os católicos de hoje estão tirando os olhos de Deus. E por isso estão se perdendo. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos se gabar que o catolicismo está crescendo, não. Porque número não diz nada. Porque se fosse isso, o mundo já tinha mudado. É preciso que nós façamos como esta santa de hoje, que quis ser santa pela humildade, pela simplicidade e fazer tudo com amor. Foi isso que ela viveu, foi isso que ela fez. E quando eu estou falando para mim também, Padre Ricardo, eu preciso me converter, porque senão eu não vou gerar fruto nenhum. O final do Evangelho está dizendo, a messe é grande, poucos são os operários. Por quê? Porque não tem mais decisão. Mudam de vida, mas não quer se comprometer com o Evangelho, não quer se comprometer com Deus, quer viver uma vida no mais ou menos. E o Padre Jonas dizia em algumas pregações, nós não podemos ser cristão de fim de feira, só dando coisas estragadas para Deus, porque fim de feira fica só aquilo que não presta, algumas coisinhas ali, mas a maioria é coisas que já passou. Meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje está nos chamando a atenção. Sejamos homens de oração. Você não vai chegar ao céu sem rezar. Quem diz isso é Santo Afonso Maria de Ligório. Quem reza se salva, quem não reza se condena. É preciso, meus irmãos, hoje, abrir a nossa consciência, porque senão nós vamos cair na idolatria, como aquele povo, a qual Oséias tem que ser levantado por Deus para trazer o povo de volta para Ele. Porque, meus irmãos, se você veio hoje para essa Santa Missa, mas sem desejo de conversão, peça ao Senhor, Senhor, dá-me a graça de me converter. Porque senão nós vamos indo de missa em missa e nada mudar em nós. Aí não vai valer de nada o seu esforço, não vai valer de nada você acordar cedo, não vai valer de nada o seu sacrifício. Por isso peçamos a esta mulher de hoje, Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, que nós unamos o nosso coração ao coração de Deus e deixemos ser guiados por Ele. Que essa graça possa trazer frutos de salvação, frutos de conversão. Queremos ser de Deus, mas precisamos rezar, porque o Catecismo da Igreja Católica nos ensina o meio mais fácil
de nós nos achegarmos a Deus é a oração. Então, reze, coloque diante de Deus, aproveite todo o tempo que você tem, não para gastar com coisas supérfluas, mas para estar diante de Deus. Eu termino dizendo aquilo que Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus fazia. Olha o que ela fazia. Em suas dificuldades, prostrava-se diante do sacrário, onde recobrava suas forças humanas e de santidade. É no sacrário, é nele que está a sua força quando você querer desanimar. Não desanime, vá até Jesus. Ele vai te levantar, Ele vai te dar força, Ele vai te encorajar. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, tira toda idolatria que possa estar sobre o nosso coração. Feche os seus olhos um breve momento, coloque a mão no seu coração. Senhor, o Padre Jonas nos diz na canção nova que o batismo no Espírito Santo é a solução para todos os nossos problemas, para as nossas infidelidades. Por isso eu peço, Senhor Jesus, como seu sacerdote, Senhor, quero fazer da minha voz a voz de Oséias, que se levantou no meio daquele povo para dizer: é preciso deixar toda a idolatria, é preciso deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Meu irmão, minha irmã, se há algo que está te afastando de Deus, deixa cair por terra agora. Deixa que o Senhor agora seja o centro da sua vida. Deixa que o Senhor agora possa te levantar para uma vida nova, uma vida em Deus, uma vida de santidade. Vem, Espírito Santo de Deus, renova os nossos corações e transforma as nossas almas. Anima-nos, tirando, Senhor, da hipocrisia, da indiferença, da assídia, da tibieza, da procrastinação. Senhor, nós queremos ser todo teu, Senhor, mas nós não conseguiremos ser sem a graça do Espírito Santo. Por isso, seja cheio, meu irmão, seja cheio, minha irmã, do Espírito Santo de Deus. E assim nós pedimos, e assim nós clamamos: vem, Espírito Santo de Deus. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. com toda a força para te adorar, para te adorar, para te louvar. para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Solta a sua voz e peça para te adorar, para te louvar. para te louvar. Enche-me. Enche-me, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desperta a nossa consciência. Obrigado, Senhor, porque sairemos dessa Santa Missa com um grande desejo e renovado desejo de ser santo e de ser todo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.